E aí, pessoal, mais um Virou Moda no ar e hoje o programa, tá cheio de novidades e coisa boa. A gente começa com música e um papo muito legal com a cantora Gisele Bloetti, que vai nos falar um pouquinho sobre as inspirações para a primeira música dela, que vai ser lançada agora em agosto. Também vamos conversar sobre um projeto social bacanérrimo que tá saindo aí do forno com a empresária Ângela Rosana. Vai nos contar tudinho e mostrar também o que ela produz, que é sensacional, uma coisa mais bonita que a outra. Temos também a plataforma de leitura Elefante Letrado e para conversar sobre isso, que já tomou conta de várias escolas no Brasil e no exterior, a gente está com a Mônica Tim e com a Mariana Bertolucci. Por fim, teremos aqui a presença da nossa colega do Retempera, Renata Monteiro, vai falar sobre o programa que estreou na RDC e nos dar umas dicas de comida saudável, por que não? Sempre útil. E aliás, hoje falando em comida, a gente tem o nosso Nutri Mais RDC, Adriano Lenz, com umas dicas para encarar esse inverno. Vamos lá então, vem que tem muita coisa hoje. E o Tá Rolando de hoje traz a notícia da primeira modelo trans que vai fazer uma campanha publicitária para Victoria's Secret, né? Aquela marca de lingerie, roupas femininas, enfim, que tem as mais lindas modelos do mundo, as conhecidas Angels, e agora vai ter, pela primeira vez, uma modelo trans que é a cearense Valentina Sampaio. Já foi para Nova York fazer as fotos da campanha e, claro, né, isso é mais uma vitória para todo mundo que está lutando por igualdade de direitos. Bacana, né? E também temos, olhem que fofo esse nosso Tá Rolando, o cachorrinho adotado que se chama Salvador Dolly. Porque, gente, ele tem ali os pelos no rosto igual ao bigode do Salvador Dalí. Ganhou as redes sociais, está todo mundo apaixonado e agora o pessoal que adotou quer fazer o uso da imagem da Salvador Dolly para, claro, incentivar as campanhas de adoção aos cãezinhos, né? Coisa mais bonitinha, aquele bigodinho. Só espero que a cachorrinha não seja assim tão geniosa que nem o pintor era, né? Mas que já tá dando o que falar, com certeza tá. Bom, gente, um prazer ter vocês aqui. Vamos começar com música, o programa. Então, Gisele, vai lançar agora a tua primeira música dia 15 de agosto, é isso? Isso mesmo, dia 15 de agosto está no ar em todas as plataformas digitais do mundo inteiro. A minha primeira música de trabalho que se chama Don't Touch Me. Bom, é inglês? Ela é toda em inglês ou é só o nome? Não, é só o nome e o refrão. Essa frase, eu só uso ela no refrão para expressar o que a gente quer dizer sempre, né? Não encosta em mim, só encosta quando eu quiser que tu encoste, assim, né? Então tem todo um lado, não é só a música para cantar, ela tem todo um propósito por trás de chamar a atenção para essa prerrogativa que as mulheres têm de dizer, até aqui tu vem, a partir dali não. Isso, exatamente. É uma música bastante voltada para o público feminino e falando bastante desse respeito com o nosso corpo, que as pessoas têm que ter em respeitar as nossas vontades, em respeitar quando a gente diz não, né? E entender esses limites. Né? Eu sempre, na música mesmo, fala que meu corpo é meu corpo ateu, só meu e de mais ninguém. Então, porque eu acredito que o nosso corpo ele não tem religião, ele é nosso e quem decide qualquer coisa sobre ele somos nós. E tu que compõe a letra também? Eu que compus. Tu faz tudo? Ou a parte da melodia daí tu tem ajuda? Essa música, eu fiz a melodia e eu fiz a letra dela. Só que quem fez os arranjos e quem aprimorou todo esse trabalho foi o André Brasil, que é um grande parceiro e que está comigo nessa empreitada, não só nessa música, mas também em todo o meu primeiro EP. Bom, tem outras músicas ainda que vão ser lançadas depois, né? Tenho mais 3 músicas. Mas é uma de cada vez? Uma de cada vez. Como é que é o nome do EP? Ser. E tem alguma razão também para ser este nome? Sim. Eu acredito que a gente deva ser o que a gente quiser. Né? Então, esse meu primeiro EP, ele trabalha bastante isso. Assim, Ser é o nome do EP e nome da música também, de uma música também, onde eu falo, seja o que você quiser.
acreditando nisso e também, como é meu primeiro disco, eu acredito que é uma forma de eu mostrar para as pessoas o que eu sou também, como eu sou, o que eu acredito e o que eu quero para minha vida. Sim, na verdade, tu passou, com esse lançamento, tu vai te expor publicamente, né? Sim. E, claro, com certeza todo mundo vai amar. Vamos ouvir essa música, então? Don't Touch Me? Exato. Vamos. Em primeira mão, praticamente, Claro, né? em primeira Oba, mão. a gente adora. Não vou mudar pra agradar esse teu jeito. Não vou sorrir pra te deixar satisfeito. Não vou te dar pra suprir o teu desejo. Não me diga o que fazer, porque eu sei do que sou feita. Não vou mudar, vou falar tudo que eu penso. Eu vou gritar, quero paz, nenhuma menos. Eu vou lutar, ninguém mais me bota medo. Eu sou mulher, o que eu quiser. Qual é, malandro, me respeita, pô. Don't touch me. Eu não sou tua, eu não sou tua, nem sou de ninguém. Meu corpo é meu corpo é teu, só meu, de mais ninguém. Don't touch me. Eu não sou tua, eu não sou tua, nem sou de ninguém. Don't touch me. Meu corpo é meu corpo é teu, só meu, de mais ninguém. Não vou mudar pra agradar esse teu jeito. Não vou sorrir pra te deixar satisfeito. Não vou te dar pra suprir o teu desejo. Não me diga o que fazer, porque eu sei do que sou feita. Don't touch me. Eu não sou tua, eu não sou tua, nem sou de ninguém. Touch me. Meu corpo é meu corpo é teu, só meu, de mais ninguém. Don't touch me. Eu não sou tua, eu não sou tua, nem sou de ninguém. Don't touch me. Meu corpo é meu corpo é teu, só meu, de mais ninguém. Meu corpo é teu, só meu, de mais ninguém. Meu corpo é teu, só meu, de mais ninguém. Meu corpo é teu, só meu, de mais ninguém. Adorei, achei, não, e é aquele refrão que assim já vai, sabe, já começa a grudar na cabeça e tu já fica imaginando várias cenas de pessoas cantando ela nos momentos certos, né? Boa, que maravilha. Agora, Gisele, eu fiquei com uma dúvida. No refrão, essa parte que tu fala, meu corpo ateu, é de ateu, ateu, junto, ateu. Isso. Tá, de ateísmo. Ateísmo. O que tu quer dizer com isso? Que eu acredito que, embora a religião seja algo importante para mover muitas pessoas, inclusive para que a gente, às vezes, se reerga de muitos problemas, eu acredito que, em relação ao nosso corpo, ele deve ser ateu. Ele não precisa ter religião, ele não precisa ter nada que mande nele, a não ser o que a gente acredita que seja o melhor para ele. Que legal. Claro que a gente pode pautar isso pensando num bem maior, num amor Não, maior, mas aí, claro, é uma interpretação para a pessoa também não ficar, não deixar a mulher sempre presa a várias crenças religiosas, né? Entendi, É entendeu. isso que eu acredito. Muito, muito bom. De onde é que tu tira essas inspirações? Eu acho que do cotidiano. Do cotidiano. A gente acaba vivenciando muitas coisas boas e ruins ao mesmo tempo. Então, essa música fala bastante sobre o assédio e sobre o direito da mulher, sobre o próprio corpo. Que eu acho que são pautas que, por mais que pareçam recentes, elas já
transitam na sociedade há muito tempo, né? Onde a gente luta por um espaço, por igualdade, por respeito. E eu acho que é a partir daí que vem as minhas inspirações. Eu gosto muito de falar sobre a mulher, assim. Eu sou filha de... Eu tenho 2 irmãs, desculpa, sou filha não. Eu tenho 2 irmãs, meninas, mãe, vó, afilhada. Então, eu acho que, sendo rodeada por mulheres, eu acho que lutar pelo nosso direito é quase que obrigação, sabe? Muito legal. Parabéns, a música é sensacional. Obrigada pela performance aqui ao vivo. Dia 15, então, tá no ar em todas as plataformas? Todas as plataformas digitais. Perfeito. Fiquem ligados aí que vai ter música nova sendo lançada em breve. Bom, a gente agora vai conversar com o nosso Nutri Mais RDC, Adriano Lenz. Vamos ver o que ele tem para nós hoje. Adriano, que prazer te ter aqui. Hoje a gente tá até meio combinandinho de rosa, não né? Combinamos, mas deu certo. Não tá uma sintonia, um tom sobre tom. O que temos hoje? Hoje nós vamos seguir com a nossa pauta do inverno e com uma questão importantíssima. Qual é a diferença entre motivação e determinação? Opa, isso vale não só para nutrição, vale para muitas coisas na vida. Vale para tudo na vida. Qual é o problema? Às vezes a gente tá um pouco sem um, mas tem o outro, ou na maioria das vezes a gente esquece de planejar o que dá para planejar, que é a determinação. Porque a motivação, por mais que eu queira ter sempre, seria maravilhoso ter ela todos os dias, não é sempre que a gente acorda motivado, isso faz parte da vida. Ninguém tá 100% todo dia, isso é normal, não tem problema nenhum. Agora, se eu não tiver um pouco de determinação junto, e eu depender da motivação sozinha, toda vez que a motivação oscilar, eu não faço nada. Por isso, agora com esse inverno bem frio, bem rigoroso que está aqui no sul, o nosso foco é esse. 7 graus, 6 graus de manhã cedo, tu tinha o hábito de ir para academia, já não dá tanta vontade. Eu acordava, eu fazia as minhas refeições direitinho, mas em volta tá todo mundo comendo porcaria, tá todo mundo tomando cappuccinos e etc. A gente já fica assim, não tenho o que fazer, depois no verão eu vejo. Não, aí entra a determinação, o planejamento. O planejamento, Ali, ele não é não comer, não é deixar de ter vida social, não é então eu não posso comer o pão de queijo com cappuccino. Mas quando tu tá com a determinação, o que tu tem? Vontade de fazer, ela acaba chamando a motivação. Tu acaba tendo uma folga daquele momento sem motivação, dá uma regenerada e daqui a 1, 2 dias tu tá de novo. E quando tu consegue fazer, tu consegue começar a ter ideias boas. Porque quando eu tô só pensando que não tá dando certo, que eu vou fazer depois, eu paro de sequer tentar achar a solução para o problema. Quando eu tô determinado, não, eu tenho que fazer, eu tenho a disciplina em fazer, peraí, não dá para fazer um pão de queijo um pouquinho mais light e comer também? Não dá para fazer um cappuccino lá sem açúcar e ótimo, com cacau, com chocolate, de boa qualidade também? Eu começo a enxergar essas soluções, ou procurar elas, e eu não fico preso ao não tenho que fazer, depois no verão eu penso. Eu mudo a forma de ver o meu dia a dia. Sim, na verdade a determinação, de certa forma, é tu não largar o processo no caminho. Exatamente. Né? Aquela coisa, liga o piloto automático, não pensa, pega, vai pra academia, come o que está estabelecido pelo Nutri, mais ou menos por aí. É mais ou menos isso, Ali. Claro que tem dias que a gente tá mais, né? Parece que a motivação nos dá aquela sugada, sumiu a motivação e a gente fica sugado de energia. Nesse momento é que a determinação entra. E a determinação é um trabalho de formiguinha, mas que dá o suporte sempre. Quer dizer, quanto mais eu faço, mais fácil fica fazer, porque eu tô acostumado em fazer. Vira o famoso, eu tanto vou na academia que virou escovar os dentes. Ninguém precisa me dizer mais que eu tenho que escovar os dentes. Eu vou lá e faço. Tu tá com os teus pequenininhos, né? Sim. Os pequenos a gente tem que dizer, vai, escova os dentes. Eles não entendem o porquê. Exatamente. O que é importante fazer aquilo? A gente sabe que é importante fazer o exercício, cuidar da alimentação, mas sabe, mas não entende. Conhecimento não implica mudança.
Saber não quer dizer que eu vou fazer. Por isso a importância da determinação, que é o planejamento nutricional, que o plano te dá suporte para quando a motivação falha. Agora, para isso é muito interessante e a maioria das pessoas precisa daí do acompanhamento de um profissional, né? Para ter aquele bafo no cangote, assim, tu vai vir aqui semana que vem, aí a pessoa não perde a determinação. Esse acompanhamento acaba fazendo, principalmente nesses momentos onde a motivação está mais fraca, ele acaba sendo muito importante e ele dá aquela renovada na determinação que me mantém funcionando. Muito bem, então vocês já sabem, né? Aliás, se precisarem de assim um estímulo à determinação, chamem ali o Adriano no Facebook de Adriano, eu estou precisando, que ele vai lá e ó. Já passa o chicote. Exatamente. Força que o segundo semestre já está aí, gente. O verão 2020, então nem se fala, né, Adriano? Mais um mesinho já é primavera. Olha só, fiquem com essa reflexão que a gente vai pro intervalo e já volta com muita coisa boa, não sai daí. De volta com o nosso Diário do Bebê, Virei Mamãe. Está o Henry depois do banho dele, tá descansando um pouquinho, ele fica acordado. Isso aqui, na verdade, eu inventei, né, com o meu minhocão, aquelas almofadas que vão tomando o formato do corpo, botei ele numa posição confortável. Ele ainda tá dormindo comigo, tá? E tem um berço que eu ponho aqui, mas às vezes eu levo esse ninho, tá? Que agora é uma coisa que estão usando muito. É um ninhozinho onde tu põe ele e fica protegidinho, ó, tá? E é bem confortável. Está bem na moda. Tem de várias, pode mandar fazer da cor que quiser. O outro lado é branco, tá? E claro que agora o rapazinho tá com soluço, né? E deixa eu mostrar pra vocês esse macaquinho dele, esse tip-top, é um amor, tá escrito aqui, ó, Little Angel Henry. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho o que que tem nas costas. Tá com soluço, filho? Olhem aqui, esse é o detalhe da roupinha dele, se não é um anjinho. Coisa mais amada. Ai, meu Deus do céu, vocês vão ter que aguentar a apresentadora sempre morrendo de amores depois desse quadro. A gente não aguenta, né? Bom, de volta aqui a nossa realidade no momento, né? Ângela, um prazer te ter aqui. A Ângela, que é empresária, tem uma empresa com produtos manufaturados, né, Ângela? E criou um projeto muito lindo, que é o projeto Fiaparia Transforma. Queria que tu contasse um pouquinho para o nosso público do que se trata esse projeto. Então, boa tarde. O projeto, ele vem junto com a história que eu passei o ano passado, que eu tive um diagnóstico de câncer de mama, e eu fiquei 1 ano em casa fazendo tratamento, de licença, e, enfim, eu já tinha visto todos os filmes na televisão e resolvi fazer crochê, para me distrair, para passar o tempo. E nesse meio tempo eu aprendi a fazer algumas peças e foi progredindo, as pessoas começaram a me incentivar e eu estava fazendo tratamento do câncer junto a este instituto, que é o Instituto Kaplan. E em algum momento eu tive essa ideia de retribuir, eu acho que é uma forma de retribuir o que eu aprendi e retribuir a vida, as minhas conquistas, e eu já estava melhorando, então eu acho que foi uma forma de eu conseguir produzir alguma coisa que tivesse algum sentido, né? Porque a gente começa a fazer o crochê, dá uma bolsa para uma filha, dá uma mantinha para enteada e tal, e daqui a pouco a gente quer fazer alguma coisa que nos traga algum sentido. Então eu fiz uma carta e oferecendo se eu poderia fazer o crochê para fazer a doação das toucas para os pacientes que estão em tratamento oncológico. Comecei a pesquisar sobre isso, o quanto é importante a pessoa que está em tratamento oncológico se aceitar a própria imagem, para que isso contribua na melhora do tratamento, na eficácia, na eficiência do tratamento. Então eu me propus a fazer as toucas para doação e eles aceitaram, e como eu comecei a produzir mais toucas do que produtos no início, né, eu comecei a fazer a doação de touca espontânea
E eu fui chamada lá para dizer que as doações seriam feitas para o Instituto Kaplan, que tem uma unidade em Taquara, onde tem as pessoas mais carentes, né? Então, eu comecei a expor os produtos no Instituto Kaplan, na unidade aqui, e em Taquara, então, são feitas as doações. Uhum. E aí, agora, a partir de agora, tu também, daí tu criaste a tua empresa, né? Estabeleceu a empresa com uma demanda, enfim, de produtos, e a partir do número X de vendas, que são 5, né? Sim. Venda de 5 produtos, tu encaminha A doação. para lá. Sim. Que é muito legal, porque aí traz também para quem vai comprar, para o potencial comprador, esse a mais que é poder estar auxiliando, Sim. né? Ajudando quem está passando por um processo desses. Sim, é muito importante para a pessoa que está passando por um tratamento oncológico poder ter acesso a esse tipo de recurso, porque as pessoas muito carentes, principalmente dessa unidade, às vezes não tem dinheiro para comprar uma passagem, e então acaba que isso acaba sendo um luxo, né? Então a gente consegue contribuir nesse sentido. Porque aí, nesse caso, ainda além da questão realmente da imagem, tem até a questão da temperatura, né? Porque é frio, enfim, ganha uma touca, é algo que realmente pode fazer uma diferença. Sim, com toda certeza. Agora, os teus produtos também, eles são super autorais, assim. Sim. Tem um conceito por trás da própria criação deles, né? Da produção deles. Sim, na verdade, quando eu comecei a fazer em casa, uns produtos assim, enfim, não tinha um projeto, não tinha um plano. E quando eu comecei a fazer, eu comecei a ter alguma demanda e senti um certo receio de não conseguir atender a demanda. Então, eu fiz um anúncio solicitando crocheteiras para me ajudar. Assim, imaginando que iria aparecer alguma crocheteira para fazer algum trabalho e me auxiliar em caso de eu precisar de uma demanda, se eu tivesse uma demanda maior. O que aconteceu foi que depois desse dia que eu fiz esse anúncio, minha vida nunca mais foi a mesma. O que aconteceu? Então, porque ela deixou no suspense, ela falou e ponto. Eu comecei a receber muitas ligações, muitas mensagens, muitos e-mails, enfim, naquele anúncio ele gerou um interesse das pessoas que me admirou, porque me mostrou a necessidade das pessoas, principalmente as mulheres, de trabalhar sem ser num formato tão tradicional. É difícil para uma mulher sair de casa para trabalhar 8 horas por dia, às vezes sábado e domingo, para ganhar um salário mínimo. Então, assim, às vezes, ou são porque tem filhos pequenos, ou cuida da mãe, ou cuida do pai, ou precisa levar a mãe e o pai no hospital, ou no médico, às vezes receber. Enfim, várias situações que essas pessoas acabaram me trazendo. E o crochê é um trabalho que ela pode fazer em casa, no tempo que ela tiver disponível. Então, ela faz o crochê na hora da novela, ou enquanto o filho está dormindo. E é uma maneira de acrescentar a renda, né, melhorar a renda. Elas não são minhas funcionárias, elas trabalham por demanda, e a gente tem um cadastro de crocheteiras onde a gente entende que cada uma tem o seu tempo. Então, se é um trabalho que eu preciso de uma demanda maior, eu sei as crocheteiras que têm condições de crochetar mais rapidamente. E eu sei que elas têm aquela senhorinha que pode crochetar mais devagar, e eu tenho uma encomenda que pode demorar mais tempo para eu entregar, e eu vou chamar ela. Na verdade, tem uma função social, então, no fim das contas, esse trabalho. A própria conceito da empresa, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, é um assunto muito amplo, né? Então, a gente resolveu optar por duas vertentes da sustentabilidade, que é a sustentabilidade na mão de obra social, aproveitando essas pessoas que têm dificuldade de inserção no mercado, e a sustentabilidade no que tange a questão do lixo. Então, a gente tenta o máximo possível, o nosso objetivo é lixo zero, né, de fazer o reaproveitamento de todo o material, de todo o resíduo, e o que for possível de fazer com o que nós temos, sempre utilizar para fazer novas peças. Pois é, nos mostra aqui uma das peças que tu Esse trouxeste. é um exemplo que nós temos. Essa coleção, ela é uma coleção, a coleção Viva la Vida, tem a bolsa que é uma bolsa vinho. E faltou aqui para fazer a alça. Então, essa aqui é uma bolsa que ela foi feita com uma sobra da coleção, completando com
novelo de outra cor, Sim, ficou se tu uma não outra falasse, peça. eu ia achar que realmente ela era para ser bicolor desde o início. Então, assim, sempre tem uma maneira da gente aproveitar, né, de alguma forma. Esse fio é um fio de malha, que é uma sobra é um resíduo da indústria têxtil. Né? As empresas de malha, enfim, de tecido, elas, o que sobra, elas fazem fio e vendem, então a gente ocupa a maioria das nossas peças são feitas nesse fio. Nós temos uma ideia de fazer, desde o começo, o nosso produto ele vem numa bag, e a bag é um conceito de fazer que a bag e o forro, eles tenham a mesma estampa. Então, a pessoa, quando ela tiver com a bolsa guardada no armário, ela vai saber que a bolsa é azul e que o forro qual é o forro que tem. Economia de tempo também isso, né? Porque com a quantidade de Não bolsas precisa que se tem dentro do armário. E essa bag, ela pode ser aproveitada para alguma outra finalidade, né? A gente pensou em colocar a etiqueta como um apoio para fazer uma bolsinha. Olha né? só as coisas que inventam. Dá para amarrar e fazer uma bolsinha. Enfim, a nossa etiqueta também, a gente pensou na tag, porque a etiqueta, geralmente, a pessoa arranca e joga fora. Nossa etiqueta, ela é um marcador de livro, Olha, né? Dá para tudo aproveitar. pode ser usado. E a gente pensou também aqui dentro, tem a etiqueta, isso aqui é um custo, a gente manda fazer a etiqueta, ocupa a matéria-prima e geralmente é só uma identificação da bolsa. Então a gente pensou em que tivesse uma função, colocamos aqui para colocar a chave, não se perder. Essa bolsa é um pouco pequena, mas uma bolsa maior assim, a gente sabe que passa um sufoco para encontrar a chave. Inclusive, se vocês virem o tamanho do meu chaveiro, é exatamente para eu botar a mão e conseguir achar. Então, isso aí realmente resolve. Mas eu achei muito legal que tudo tem uma função e uma justificativa, né? Não tem coisa em vão. A gente sempre pensa em colocar uma utilidade, justamente pensando na questão do resíduo, né? Do lixo que isso pode gerar. Então, não é uma coisa que a gente consegue 100%, porque isso é um objetivo que a gente persegue, mas, enfim, eu acho que a gente já está num caminho... Não, até porque tem sempre um custo, né? Tu ser sustentável tem um custo alto também. O custo da sustentabilidade, ele está diretamente ligado ao esforço que tu faz para conseguir atingir isso. Então, assim, quanto mais esforço tu tem, parece que as coisas acabam se tornando mais caras e às vezes encarece o nosso produto. Mas eu acho que é uma compensação que a médio e longo prazo, sem dúvida nenhuma, vai acontecer. Né? E como é que está sendo a aceitação dos produtos? Pois então, os nossos produtos, assim, a gente tem uma coleção, a gente fez a coleção Viva la Vida para o lançamento, né? São as bolsas, o chale, o cinto. Eu ia te perguntar, isso aí também faz parte também? Sim, esse aqui é o nosso poncho. Foi tu que fez? Não, esse não fui eu que fiz. Tá, não eu sei, comecei, né? cada peça eu faço uma peça que é o protótipo, para tentar bolar a peça. E depois as nossas crocheteiras replicam, né? Então, o modelo é meu, eu que bolei o modelo, inspirada, claro, hoje em dia o mundo está cada vez mais profícuo em inspirações, então, assim, a internet, o YouTube, a gente procura, existem receitas, então, é uma faculdade, né, que se faz. Então, eu bolo o produto e as nossas crocheteiras ou tricoteiras, então a gente chama fiadeiras, porque às vezes faz tricô, faz crochê, faz macramê. Que são técnicas distintas. Que são técnicas distintas, mas tudo sempre com o fio. E a nossa aceitação do nosso produto, claro, a gente tem uma demanda gradual, né? Eu comecei há pouco, então o lançamento oficial da nossa marca foi em julho, mas a gente está no mercado desde outubro do ano passado. Então... é uma demanda gradual, né? Aos poucos a gente vai até porque as pessoas precisam conhecer. Conquistando. Mas assim, eu pergunto até porque eu vejo muita gente atualmente se abrindo para esses produtos manufaturados, para o artesanal, tanto em função de tudo que ele traz de significado, né? Que é isso de sustentabilidade, de não gerar lixo, como também por tu ter um produto exclusivo, né? É uma coisa única. E eu vejo aí uma mudança de comportamento muito forte que está acontecendo aqui e agora. Como é que tu percebe no teu público isso? Tu vê que são pessoas... Quem é que vem atrás
disso? São pessoas que já têm a questão da sustentabilidade muito clara ou elas estão conhecendo também esse mundo novo? Eu enxergo assim, ó, que a beleza, a pessoa se encanta pelo produto, né? A maioria das nossas clientes, dos nossos clientes, eles se encantam pelo visual, né? Então a gente tem um produto que ele é atrativo visualmente. Só que junto com isso tem essas questões, né, de sustentabilidade, de história, de propósito. Então, assim, desde que eu pensei na Fiaparia, eu pensei numa empresa, numa marca que tivesse um propósito, que tivesse um porquê, né? Então, eu acho que isso é muito forte e sustenta muito o visual dos produtos, porque a coisa bonita, a coisa bem feita, ela conta muito, mas ela não se sustenta por si só, né? Porque isso também a gente pode encontrar em algum outro lugar, existem cópias. Então, eu acredito que seja um conjunto de coisas que fazem da Fiaparia uma marca atrativa para as pessoas. Elas chegam por formas diferentes, algumas pela sustentabilidade, outras pela beleza do produto, pelo visual, mas eu acho que esse conjunto de fatores é determinante na escolha do nosso produto. É engraçado, né? Como a palavra propósito virou moda, e inclusive ela tá também. Tu também fizeste uma troca de carreira, né? Sim. Conta pra nós o que fazia antes. Bom, eu trabalhei 30 anos no Banco do Estado. Só isso, 30 anos. Uhum. E faltava 5 anos para me aposentar. Tá brincando? 5 anos. Então, eu tenho 50 anos e trabalhei 30 anos no Banrisul. Quando tivesse 55 anos, me aposentaria. E aí eu tive esse diagnóstico ano passado, e quando a gente se depara, se defronta com a morte ou a possibilidade de morrer, a gente revê muitas coisas, né? Então, assim, foi nesse momento que, claro, num primeiro momento é o susto, é aquela coisa de não saber o que vai fazer, mas logo em seguida a gente entende que necessário fazer algo mais, né? Eu sempre fui feliz no meu trabalho, não era uma pessoa insatisfeita, mas assim, eu estava num momento já que eu estava acomodada e que faltava só 5 anos para me aposentar. Sim, a grande maioria das pessoas iria ali até o fim, né? Mas 5 anos, mas também esses 5 anos podem ser os teus, né? Viraram assim, últimos. Nossa, faltam 5 anos. Então, 5 anos se tornaram muito tempo. Que é alteração de perspectiva, né? Então, assim, eu não tinha mais condições de ficar 5 anos esperando, né? Eu tenho 2 filhos, marido, a função que virou a minha vida com a Fiaparia, ela não comportava mais um trabalho de 8 horas num trabalho já mais enquadrado, encaixado num modelo, né? Mas olha, que legal, e eu gosto sempre de ouvir essas histórias e trazer para os nossos telespectadores, porque é incrível o número, principalmente de mulheres que vêm aqui com trocas de carreira e que depois se veem numa outra situação, não que não fossem felizes antes, mas realizadas para aquele momento de vida, e é dentro também do que tu falaste, né? Às vezes 8, 9 horas num lugar é muito para quem tem, enfim, filhos, família, alguém para cuidar, a casa. Então, é bem bacana a gente dividir isso, porque com certeza tem muita gente na mesma situação, esperando uma inspiração como a tua. Muito legal, meus parabéns pelo projeto, Obrigada. pelo produto. Adorei cada coisa linda, né? Ainda mais com esse propósito de sustentabilidade por trás. Bom, a gente vai para o intervalo, já volta, então fica aí. Já de volta, e eu quero lembrar vocês que a RDC TV, a Cindy Lojas e o FCDL têm uma oportunidade incrível para todos os lojistas do Rio Grande do Sul, de todos os cantinhos, que é o Black Friday POA. Vai rolar daqui a pouquinho, ó, é só acessar aí o site blackfridaypoa.com.br, e é a oportunidade de atingir mais de 1.500.000 compradores, com a vantagem de ainda por cima ter especialistas da área diretamente envolvidos para ajudar vocês. Então fica a dica, acessa agora e tira todas as suas dúvidas, que ó, essa não dá para perder. Bom, gurias, de volta aqui ao sofá com um projeto muito bacana, que é a plataforma literária, né? Elefante Letrado. Já tem 3, 4 anos? 5 anos. 5 anos. E tá realmente ganhando espaço e até podemos dizer que revolucionando a leitura infantil. Como é que surgiu a ideia de criar essa plataforma?
Essa ideia veio da Sheila von Tobel, que é a sócia proprietária do Elefante Letrado. Ela teve uma experiência muito significativa com as suas 2 filhas, né? Elas estudavam no Pan American e tiveram contato com uma plataforma em inglês. E a Sheila sempre nos conta que as filhas dela ficaram muito impressionadas e impactadas com a leitura e aumentaram sensivelmente o gosto e o hábito. E aí ela pensou, puxa, eu quero fazer isso também em português, e não encontrou no mercado. Então ela teve o sonho de não apenas garantir para suas filhas essa possibilidade, mas de poder expandir para outras crianças do Brasil e até do mundo. E assim nasce o Elefante Letrado. O Elefante Letrado. E a partir daí, bom, criou-se a plataforma que tem mais de 500 livros, vocês mencionaram. 560 em português, 450 em inglês. É muita coisa, muita obra mesmo à disposição das crianças. E o foco é ter como, digamos, cliente as escolas, certo? Certo, no primeiro momento. E a partir daí as escolas disponibilizam essas leituras para os alunos e podem inclusive avaliar a evolução de cada um, estimulando realmente a leitura diária dentro daquela metodologia que eu vou pedir para vocês explicarem para nós. Perfeito. A plataforma, ela pensa que as crianças precisam ser respeitadas no seu ritmo de aprendizagem. Então, é muito importante que todas tenham a escolha da sua trilha literária e façam o seu percurso de acordo com o seu interesse, com as suas referências. E tudo que a criança vai fazendo na plataforma pode ser acompanhado pelo seu professor. E à medida que percebe alguma dificuldade, alguma resistência ou, ao contrário, algum gosto especial por um gênero literário, este professor pode trabalhar a respeito, pode fazer uma intervenção que traga mais progresso e mais satisfação nessa aprendizagem. Então ela é muito personalizada, ela trabalha com gamificação também, porque a leitura pode e deve ser prazerosa. Também tem jogos de perguntas que ajudam a criança a prestar mais atenção na leitura, a desenvolver estratégias de compreensão leitora, e tudo isso de uma maneira muito lúdica, muito gostosa, né? É como se a criança organizasse o seu quarto de trabalho, a sua escrivaninha, né, com o seu desktop ou o seu tablet, e ela tem condições de personalizar também este ambiente de leitura. Agora, é interessante vocês mencionarem a questão das atividades que são geradas a partir da leitura, porque imagina, mesmo nós às vezes lemos e quando a gente vê passou batido e não consegue realmente absorver aquela informação. Quanto mais as crianças que, né, a gente sabe que estão aqui quando vê, estão prestando atenção em outra coisa. Então tem esse acesso, digamos, clica num linkzinho, numa figurinha, é um pouco animado. Sim, mas uma coisa importante que tu trazes, né, a importância desses jogos, porque falar é um ato natural, né? Basta que eu pegue uma criança de 5 anos e coloque hoje na Rússia, ela vai falar russo, mas ela não vai aprender russo se não houver uma instrução. Então, a gente precisa de uma intencionalidade para trabalhar com a leitura, e é essa intencionalidade que a plataforma traz. É claro que ela não esgota todas as possibilidades, precisa de uma intervenção do professor, mas ela dá esse caminho de acentuar a atenção, dar pistas de como eu posso me apropriar melhor daquela leitura. E assim ela vai desenvolvendo este hábito e essa autonomia. Agora, claro que eu imagino que esse projeto, essa plataforma tenha sofrido algumas críticas por trazer a literatura para o mundo tecnológico, o que muita gente que é mais conservadora diz, mas tem que ler livro, tem que ter aquele processo clássico de leitura. Só que, na verdade, é meio inevitável, né, que as crianças realmente se identifiquem mais com esse tipo de absorção intelectual. Eu acredito que essa crítica ela tem fundamento quando ela pensa que o ecossistema de leitura envolve livros físicos, mas também envolve o livro digital. Nós estamos no século XXI e os portadores de texto cada vez mais serão deste jeito. O que eu vejo como equívoco nessas críticas é que as pessoas associam a leitura como se ela estivesse nos objetos, né? No cartaz, no livro, na tela. Não, ela está no cérebro, ela é um processo cerebral. Então, pouco importa nesse sentido se este ou aquele portador são o meu objeto de leitura. O que importa é que eu acesse com frequência e regularidade
portadores de texto, né? Se fosse assim, a gente não teria saído do pergaminho, né? Da pedra lascada. Então, a gente vai fazendo novos recortes e novos jeitos de trazer a leitura para a vida das pessoas. Mas, sem sombra de dúvida, isso é uma conquista e uma necessidade, especialmente aqui no Brasil. Né? Que a gente sabe, A gente naturalmente, lê tem um muito déficit enorme, né? Enorme, 240 ou 260 anos de distância dos índices dos países desenvolvidos em leitura. É uma coisa que o Brasil precisa parar e se reposicionar em relação a isso, porque o déficit de leitura abarca problemas em todas as áreas do conhecimento e não apenas na língua materna. Sim, aí se a gente fosse continuar por esse assunto, a gente ia realmente esbarrar na questão da falta de informação de como não ler ou não ler o suficiente, não ter acesso a conteúdo, acaba impactando na tua falta de informação, para não dizer realmente ignorância sobre alguns assuntos. Em termos de números, o que vocês já percebem que foi atingido por meio da plataforma? Perfeito. Hoje nós temos mais de 55 mil crianças impactadas pela plataforma, mais de 160 escolas usando, e a plataforma tem mais de 2 milhões e 90 mil livros lidos atualmente. Nossa! É bastante. A gente percebe muito impacto pela reação das crianças e dos professores e pais, inclusive, relatando esse gosto pela leitura, né, que as crianças desenvolveram através da plataforma. E por isso acabam, inclusive, lendo mais no livro físico. Sim. Exatamente. Né? Até acho que é importante dizer que a gente não chega a sobrepor o livro físico de forma alguma. A gente é um complemento, sim, à leitura, ao exercício e ao incentivo, né? Perfeito. Não, muitas vezes pode até acontecer o contrário. A partir da leitura da plataforma, a criança se sente segura para pegar um livro. Exatamente. Não é incomum acontecer isso. Porque a gente observa, assim, só de observação, a gente nota que eles gostam de fazer o que eles sabem fazer, né? E não se aventurar em outras coisas. Bom, nós temos um vídeo para mostrar um pouquinho mais dessa plataforma linda que é o Elefante Letrado. Roda aí. As minhas turmas leem muito, eu gosto muito do jeito que a plataforma é organizada, o respeito que se tem, a praticidade que se tem para os professores e o respeito às crianças. A plataforma nos ajudou a ter também parâmetros da quantidade de leitura que as crianças fazem. Os professores retiram um extrato dessas leituras e se faz um comparativo, uma análise. E essa análise sempre é utilizada para fazer uma retomada de incentivo com as turmas. Com o advento do Elefante Letrado, isso se tornou mais prazeroso, mais fácil, mais gostoso, mais atrativo. O Elefante Letrado nos ajuda a ler um pouquinho mais rápido. A gente vai conhecer histórias diferentes. Eu não vi nenhum livro que eu já conhecia. Ajuda a aprender, porque pergunta o que tinha no livro e se tu não sabe, daí tu tem que ler o livro de novo, porque tu não aprendeu muito. O Elefante Letrado, ele tem esse cuidado em trazer essa relação tão delicada entre a questão do ler e essa comunicação com essas novas mídias. Você chegar no colégio e eles te perguntarem qual é o dia que nós vamos para a informática, para o elefante, eu acho que isso é gratificante. Eu li mais no Elefante em livros, no geral. Me ajudou bastante a ler. Até meu irmão gosta do Elefante Letrado e só tem 3 anos. Achei legal essa ideia de misturar coisa digital com livros. Se você for numa biblioteca normal, tem uns livros que você não encontra tão legais. Quanto mais você vai lendo, mais você vai aprimorando sua leitura. E tem muitos livros diferentes. Eu acho que além de ajudar na leitura, ajuda as crianças a fazerem uma boa interpretação de texto. Ele tem a plataforma de pontos. E isso gera mais uma coisa mais legal de se fazer. Não só de ler o livro, quanto você ganhar ponto. Me ajudou bastante, porque eu tenho livros em casa que às vezes eu não consigo ler. Aí o Elefante Letrado é uma forma boa, porque aí você, além de você não carregar peso na mochila, você pode ler em qualquer lugar. A escola sempre me incentivou a ler, né? Tanto que tem a biblioteca e tal, que eu pegava livros para ler em casa. Toda noite eu li um pouquinho e eu devolvia na outra semana. Mas o Elefante Letrado, agora eu tenho acesso mais fácil, né? Eu particularmente, eu amo o Elefante Letrado. Que eu consigo ter mais o desenvolvimento deles na atividade do Elefante Letrado do que na atividade na sala de aula. Trouxe para eles mais vontade de ler. Entende? Então aí o que acontece? Quando tu começa, é um hábito. Tu precisa começar de alguma forma e a gente precisa começar por algo que a gente gosta, algo que seja atrativo. Não basta apenas assim a gente só alfabetizar, a gente tem que fazer com que eles possam assim entender aquilo que eles estão lendo. Tô lendo vários livros todos os dias.
Ele diz assim, mãe, eu sei isso aí, ó, alguma curiosidade que ele saiba. Pelo livro eu consigo ver, imaginar, ver histórias que eu nunca tinha visto na minha vida. Quando eu crescer, eu quero ser médica. Eu vou ter que ler muito e já tô começando desde pequenininha. Ai, que coisa mais amada! É muito bom ver criança, sim, né? Sim. Agora, tem alguns outros projetos aí em andamento dentro da plataforma, né? Contem pra nós. Ali, eu vou até pedir para Mariana contar, porque ela, do marketing, né, começou a receber uma profusão de demandas de famílias. E aí nós reunimos o time e resolvemos fazer uma coisa diferente. Exatamente. Foi em função de muita demanda de pais relatando que gostariam de ter o acesso para os seus filhos lerem dentro de casa, porque a escola, enfim, era um trabalho mais complexo e demorado, justamente, né, deles arcarem com todos os acessos. Então, em função de tantos pais e pessoas querendo mesmo esse acesso para as crianças, a gente desenvolveu esse usuário doméstico, que agora os pais, avós, qualquer pessoa, enfim, pode comprar o plano através do nosso site. Isso ainda não está disponível, mas vai ser logo... já está no ar, né? Isso, é diferente do trabalho que se faz com as escolas, Sim, tá? o foco inicial era as escolas para facilitar exatamente essa análise de dados por parte do educador. Mas vai para dentro de casa, que realmente eu já ia te perguntar isso, porque eu estava interessada em levar lá para casa. Mas assim, justamente como biblioteca, né? Porque o que é a função da família? É prover o espaço para a leitura. Não necessariamente fazer intervenções pedagógicas. Isso é objeto da escola e precisa ser mantido por quem estuda para fazer isso. Mas a família tem que garantir esse espaço e a gente também quer participar disso, né? Porque a gente sabe o tamanho do impacto que faz. Sim, oportunizar. Agora, além disso, é uma baita uma ideia para quem quer aprender português, né? Exato. E já está, inclusive, nos Estados Unidos, a plataforma, certo? Certo. São 5 estados, na verdade, e são mais de 3 mil crianças usando hoje a plataforma, mas para exatamente estimular a leitura em português. Então, as escolas entram em contato com a gente em função desse aprendizado, porque os pais, enfim, tem muitas crianças que são filhas de brasileiros ou até mesmo querem aprender novos idiomas. Como segunda língua. E escolhem o português. Olha que legal! E até no Japão. No Japão? No Japão estamos com uma escola iniciando um trabalho, tem uma comunidade que quer aprender português cada vez maior no Japão, na China também. Então, por incrível que pareça, tem uma bandeirinha do elefante letrado no outro lado do planeta. O elefantinho vai dominar o mundo. Aliás, para finalizar, qual é a origem do nome? Por que elefante? Elefante letrado. A Sheila, ela queria um mascote que tivesse empatia, né? Que as crianças o vissem como algo querido. Ela queria um bicho muito inteligente também, né? Então pensou primeiramente num golfinho e tudo, mas aí logo se deu conta que o elefante se associa à memória de elefante. Tudo que o elefante aprende, ele retém. E ela queria justamente que essas leituras se incorporassem às vidas dessas crianças, que fossem patrimônio cultural delas. Por isso, elefante, que é inteligente, que tem essa memória, letrado. Olha só que bonito, elefante letrado, adorei. Parabéns pelo trabalho, um sucesso mesmo, tomara que estimule cada vez mais crianças a lerem, que a gente sabe como isso é importante para o desenvolvimento delas. Muito obrigada. Bom, a gente vai para o intervalo, já volta, não sai daí. Já de volta, e agora é a hora do nosso momentinho de moda do programa, e vocês sabem que a gente começa sempre com o look do dia, e hoje eu resolvi transgredir todas as regras, estou com uma bota pink, gente, olhem o salto, bem fino, tá? Inclusive eu estou tô quase me confundindo com o nosso tapete lindo também, rosa pink, tá? Botei as pernas de fora porque ia esquentar a temperatura, e o meu vestido, claro, tem um mix que inclui, inclusive, laranja e vermelho com pink. Olha só que combinação bonita. Dá para usar, sim, essas 3 cores juntas. Fica muito alegre, fica muito feminino e muito moderno, eu até diria. Temos um anel aqui, um statement ring. Vou falar sobre ele um dia desses, mas aí nós vamos esperar para o Drops de Moda, senão eu vou estourar todos os tempos do mundo. E, claro, botei um batom vermelho para daí fazer esse link entre vestido e bota e deixar
tudo muito harmônico. Bom, o nosso Drops de Moda hoje foi uma sugestão de uma telespectadora nossa que pediu dicas do que usar com uniformes. Então eu trouxe várias referências de acessórios que podem ser jogados no look para deixar o seu uniforme mais interessante. Confere aí. Então, só para finalizar, aqui sobre os uniformes, depende muito, claro, das regras da empresa, né, do que pode ser usado, do estilo do uniforme, mas fica a dica, porque um cinto, um lenço, acessórios como colar, um sapato ou uma bolsa colorida podem fazer toda a diferença. Então, não tem por que desistir, vou usar o uniforme, então só não vou sair disso. Não, dá para inovar bastante. Bom, estamos aqui com a Renata Monteiro, nossa colega apresentadora do Retempera, que aparece nos sábados aqui na RDC, ao meio-dia, né, Rê? Sábados ao meio-dia. Como é que está sendo essa experiência agora? Fantástica. Tem sido muito bacana. É um trabalho que me traz uma realização gigante. Porque ele nasceu de um projeto, de uma construção de uma nova vida. Uhum. E essa construção foi baseada nos meus filhos. Então, já o nome do programa já leva esse sentido. É o retemperar, o refazer. Eu e meu marido, em um determinado momento da nossa vida, nós nos vimos com essa necessidade de retemperar o nosso dia, a nossa rotina alimentar, as nossas atividades diárias, com base no que os nossos filhos podiam. Pois é, tu traz a tua história pessoal para toda uma ressignificação Exatamente. alimentar em função das alergias das tuas crianças, né? Sim. Como é que foi esse período e como é que tu conseguiu se adaptar a ele, principalmente, como é que tu traz isso agora para quem te segue, para o teu público? O que aconteceu? Quando eu tive o diagnóstico da minha primeira filha, de alergia, na época ela foi diagnosticada alérgica a leite e ovos. E naquele momento eu, como a outra convidada, né, há pouco comentou, eu também venho de outra profissão e naquele momento eu me vi precisando dar mais atenção às necessidades da minha filha e comecei a me dedicar mais à cozinha. E ali eu vi de perto as dificuldades que as pessoas que têm alguma restrição alimentar passam. Nossa, não, porque só de falar em leite e ovo, já, para quem não tá por dentro de outras opções, eu disse, nossa, arrisca metade do cardápio, né? Metade. Uhum. Porque não é só o ingrediente que causa a alergia, o ingrediente mesmo presente, a contaminação cruzada causa. Uhum. Então isso te restringe uma vida social absurda, uma restrição muito grande. Então o que aconteceu? Quando nasceu a minha segunda filha, nasceu alérgica a trigo e ovos, e ela tem uma alergia gravíssima a trigo. Ela não pode sequer entrar em uma padaria porque ela reage ao trigo suspenso no ar. Nossa! E o meu filho, meu bebê,
agora está com 2 anos, nasceu alérgico a leite e ovos. E eu, como tenho uma equipe grande em casa de alérgicos, eu percebo constantemente essas dificuldades. E quando surgiu essa possibilidade de desenvolver o projeto do Retempera, em tornar público, em ajudar as pessoas, a mãe que está em casa, o pai que está em casa, a avó que quer receber o neto no final de semana e não pode, porque não sabe o que preparar. Então a RDC mesmo abraçou esse projeto, essa causa, e apostou nisso. E hoje nós temos o Retempera no ar todo sábado, sempre com uma receita sem glúten, ou seja, é destinado a pessoas que têm algum tipo de restrição, como intolerâncias, doença celíaca, alergias ao glúten. Não restringimos também leite, não trabalho com açúcar refinado, nenhum tipo de açúcar, eu dou prioridade para o açúcar mascavo ou açúcar de coco. Já por aquele significado de embutir isso na vida, no início da alimentação das crianças e modificar o paladar. Já que vai realmente estabelecer um estilo de vida e um estilo alimentar, então já vai fazendo tudo certinho. Eu me lembro que tu me contaste a história do bolo, né? Do bolo de aniversário. Que tu queria oferecer um bolo de aniversário, agora não me lembro qual filho era. Para minha segunda filha. E aí tu te confrontou com uma situação em que realmente tu tinha que fazer algo especial. Exatamente, exatamente. E é essa dificuldade que eu tive e que muitas mães têm. Eu recebo mensagens diariamente desesperadas de mães querendo uma receita de bolo, uma receita de pastel, porque é muito difícil, como mãe, tu olhar para o teu filho, para a tua filha e falar, esse tu não pode. Porque nós, enquanto adultos, entendemos. Né? A gente sabe o que é uma dieta, a gente sabe os nossos limites, eles não sabem. Então, essa dificuldade do bolo foi uma das primeiras que eu passei. E aí machucou o coraçãozinho de mãe. E tu sabe, é engraçado isso, porque as pessoas me falam muito assim, Renata, deve ser muito difícil. Não é. Não é porque eu acho que eu determinei o tamanho do problema. Eu disse que aquele problema teria esse tamanho e não maior do que isso. Então, sim, na verdade, dentro da tua casa, tu conseguiu... A realidade é esta. Não existe o problema. Não. Mas e na rua, como é que vocês fazem daí? Na rua, quando ela tem algum evento, um aniversário de uma amiga, nós mandamos o kit festa com o que ela quer. Eu sempre deixo à vontade que ela escolha. Nós optamos por ingredientes um pouco menos doces, enfim, mas eu deixo à vontade para que ela me diga, mãe, eu quero pastel, mãe, eu quero pizza. E as minhas receitas nascem assim. Que bacana. Agora, assim, a gente ouve falando, fica pensando, meu Deus, deve ser muito complicado fazer essas receitas e ter essa alimentação. Com planejamento dá? Dá sim. Porque as receitas não são... As pessoas se preocupam muito em relação ao gasto. Principalmente quem está entrando nessa vida low carb, nessa dieta sem glúten, enfim. É mais caro? Mas se a gente fizer um bom planejamento e uma produção, ou seja, preparar uma receita de forma consciente e econômica, nós temos condições de ter uma receita de pão, por exemplo, a semana inteira na geladeira, congelada, tirando as porções, e não optar pelo desperdício. Não, e tem uma outra coisa também, né? É muito caro quando a gente vê os produtos prontos à venda. Mas no caso, tu tá trazendo receitas que é para fazer a comida. Exatamente. Então tu precisa, claro, só das substâncias primárias, digamos assim, dos ingredientes. E aí depois tu consegue... Isso é gerenciável. É gerenciável, totalmente. E é bacana porque assim, a gente consegue perceber quanto eu preciso produzir. Quanto tu começa a entender quanto que tu consome e também delimitar o que é real, o que é fome, o que é gula, então é um processo bastante interessante de mudança, que está tudo dentro desse pacote de retemperar. Agora, o que já teve de receitas gostosas aí nesse programa? Já tivemos tantas Eu tô achando delícias. Assim, né? Devia ter mandado um pouquinho pra nós aqui no Virou Moda. O nosso horário não tá casando, Ai, meu Deus, vou aparecer aqui no sábado, assim, oportunamente após o meio-dia. Não.
Mas já tivemos festa junina, tivemos bolo de milho, todas são sem leite e sem glúten. Adoro bolo de milho. Agora eu vou começar a dizer tudo que eu gosto pra ver se... Né, ó, te liga! Pizza, já fizemos. Tu vê até pizza, né? Que é uma coisa que supostamente as pessoas acham isso aí, meu Deus, pra alérgico não dá nem pra chegar perto. Exatamente. Pizzas, pastéis, tivemos bolo de aniversário, tivemos sopa, tivemos outros tipos de pães. Tá bem interessante. É um leque enorme. E o que eu acho bacana, assim, eu não sou nutri, eu não sou nutricionista, eu sou mestre em gastronomia e sou especialista em cozinha sem glúten. Eu trabalho muito mais a química da produção, desenvolver como substituir glúten, como substituir ovos, como substituir leite, enfim. E o que eu trabalho é o desenvolvimento de receitas para que as pessoas possam repetir em casa. Eu quero que se alguém tiver de aniversário naquele dia, eles consigam fazer pizza. Eu quero que naquela casa onde tem uma criança celíaca, onde tem uma mãe celíaca, tenha um bolo de aniversário. Então a ideia é transmitir para quem está em casa a possibilidade e a facilidade, desmistificar a cozinha sem glúten. Não, e o bom aí é o seguinte, que aqui na RDC pode estar vendo na TV, mas depois tu vai lá no Facebook, tu vai no YouTube, tu vai no Instagram e tu pega o programa, volta, né? Eu ia dizer rebobina, mas sempre que eu falo isso eu me sinto meio velhinha assim, né? Volta ali e assiste, pega a receita inteirinha de novo, pode aplicar em casa quando quiser, do jeito que quiser. Exatamente. E dentro dessas receitas que tu traz, tem algumas também que podem ter, digamos, outras opções, uma pizza. Tu trouxe a pizza, era de quê? A pizza nós trouxemos foi de tomate seco e rúcula e daí de dá frutas. pra trocar, imagina, né, a cobertura. Completamente. Ai, meu Deus, tá me dando uma fome. Não, nós trocamos o recheio, a cobertura, enfim, as bases de massa. Então, nas minhas aulas mesmo, eu trabalho com diferentes grupos de pessoas interessadas. Então, nós temos o público das mães, nós temos aquele público a própria pessoa que tem a restrição, o celíaco, e temos também as nutris, as pessoas que querem entrar numa dieta um pouco mais leve. Então, eu trabalho com bases funcionais, uma cozinha mais funcional, visando ingredientes que te proporcione maior ganho, né, nutricional, como receitas rápidas, fáceis, práticas. Agora, na tua cozinha, não tem como é que tu faz esse controle da contaminação cruzada? Tu nem tem nada desses ingredientes. Não. Tu mesmo acaba não consumindo. Não, eu já faz 2 anos que nós não consumimos mais trigo em casa. Para evitar, nada. De fato, isso aí. Para que a minha filha não reaja. Como ela reage ao contato, ela reage de uma maneira, ela faz quadros de anafilaxia, que são os mais graves. Então, nós optamos por não ter, para não correr o risco. Então, em casa, nós não temos. E também, né, quando a pessoa muda, faz uma alteração bastante brusca no seu estilo de vida, acaba que tu te habitua e isso depois que entra no... Eu acho até que o teu corpo deve mudar e não aceitar mais muito essas coisas não muito saudáveis que as outras pessoas, assim, ingerem. Muda muito a necessidade que tu tem em relação àquilo. Eu já não tenho mais aquela fome da gula. Isso já não é... Acho que tu vai te habituando a alimentos mais leves, alimentos um pouco com menos açúcar, enfim. Qual é? Já tem a receita para esse sábado? Já temos a receita. E podemos falar ou é surpresa? Não, podemos falar que hoje eu tô muito querida. Não, nós temos para esse sábado uma quiche de couve-flor. Olha! 0 glúten e 0 lactose. Delícia. Bom, vocês já sabem, então, todos os sábados ao meio-dia, né, Rê? O Retempera para ensinar muita coisa boa para vocês de forma saudável. Maravilha, que bom. Não percam e eu vou estar aqui, ó, só esperando o que vai sair do forno. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aí do outro lado da câmera hoje. A gente vai ficando por aqui, volta amanhã no mesmo horário, 15 horas. E agora vocês ficam com o feed do Capu. Beijo, gente. Até amanhã.